Gravação iniciada, presidente. Boa tarde, voltamos à sessão dessa quarta-feira, no período da tarde, e vamos com a nossa pauta. Existem pedidos de preferência, então nós vamos começar a tarde de hoje com o processo. É o item 51 da pauta. A relatoria é da conselheira Júnia. O recorrente é Renner Saerlach S.A. Vai haver acompanhamento do patrono. Não vai haver sustentação, apenas acompanhamento. Então, eu peço ao patrono que entre na sala, por favor. Marco Antônio, suporte. Ok, presidente, farei a convocação agora. Vou verificar a mensagem privada no sala. Item 51 da pauta, doutor Daniel Borges. O processo será julgado agora. Eu vou verificar a mensagem privada no sala. Patrono convocado, presidente. Ok. Vamos aguardar. Júnior, o voto está disponibilizado? Tá. Esse processo também, é igual da Global. Deixa o patrono chegar primeiro. Achando um pouquinho só. Oi, Daniel, está me ouvindo? Oi, boa tarde. Estou ouvindo. Doutor, seja bem-vindo. Vamos iniciar a sessão da tarde com o processo que o senhor vai acompanhar. O seu cliente é Renner Saerlach, é isso? Isso. Perfeito. A relatoria, então, da conselheira Júnior, não vai haver sustentação, apenas o acompanhamento. Júnior, por favor, um breve relato e o voto. Presidente, esse processo, na verdade, nós já decidimos um outro processo desse mesmo contribuinte na sessão passada. E acabamos, assim como eu vou propor aqui, só adiantando, aceitando aí a minha proposta de conversão em diligência. Mas eu vou colocar aqui rapidamente o que é. É uma divergência, né, na verdade, o erro aí que estava colocado da ausência do saldo negativo informado, de acordo com a recorrente, foi uma divergência dos saldos negativos, que decorreu, segundo ela, de erro de crescimento da DECOMP e da DIPJ, que, na verdade, ela não conseguiu proceder à retificação porque tinha feito uma cisão parcial e que foi transferida para o município de Gravataí para Cajamar, e aí, diante desse fato, se viu impossibilitada de transmitir as retificadoras. De acordo com o termo de intimação, foram juntadas de forma impressa as retificadoras, e aí ela apresentou, eu coloco aí os valores, alega que houve erro na transposição do DIPJ entregue em papel, e além dos equívocos no preenchimento da DCTF da DIPJ, a própria PERDECOMP apresentava também erro de preenchimento, né, em relação ao saldo que ela tinha utilizado. E, enfim, basicamente é isso. A DRJ deu parcial provimento à manifestação de inconformidade, tá? E, cientificada, a contribuinte apresentou o recurso voluntário, na qual alegou basicamente o seguinte, que em relação às compensações das estimativas mensais dos meses de março e abril, ela requer a juntada da relação de débitos, que foram exatamente os meses que a DRJ Campinas não reconheceu. Ela reconheceu dos meses de agosto, se não me engano, agosto e setembro, mas não reconheceu março e abril, tá? E aí, então, ela junta este documento, em que, segundo ela, a própria coordenação geral de administração tributária, e que esse documento demonstraria que os débitos a título de IRPJ no Código 2362, vinculados ao processo administrativo 2005-23, foram devidamente
quitados, não restando o saldo remanescente. E também alega que a própria decisão reconheceu que as compensações dos saldos negativos de períodos anteriores, do mês de agosto, estariam devidamente declaradas. Então, vamos para o voto. Recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido. As compensações relativas aos meses de março e abril de 2005. Em relação às compensações relativas aos meses de agosto e setembro, a decisão recorrida reconhece que foram declaradas. E aí eu transcrevo o trecho da decisão recorrida. No entanto, em relação às estimativas de maio e abril, cuja compensação teria sido efetuada com créditos do processo judicial de final 740/95, vinculada ao processo administrativo de 01/87, a decisão entendeu que não podem ser consideradas na apuração anual, uma vez que não consta nos perdecomptes nenhum débito relativo à estimativa de RPJ. Confira-se, aspas, a partir de uma análise detalhada dos perdecomptes apresentados, depreende-se que eles pretendem um reconhecimento de direito creditório com origem no processo judicial 34710, vinculado ao PIS semestralidade. Verifica-se também que os débitos que a contribuinte pretende compensar por meio de tais documentos tratam-se de IPI, PIS, COFINS e CSL. O débito referente à estimativa de janeiro, no valor de 6.000, encontra-se declarado no perdeconto número tal. Por outro lado, não consta em tais perdecontos nenhum débito relativo a estimativas de CSL dos meses de março e abril do ano calendário 2005. Dessa forma, as compensações pretendidas referentes ao mês de março e abril não podem ser aceitas. Em seu recurso voluntário, a contribuinte esclarece que, aspas, no que tange às estimativas de março e abril de 2005, cumpre a recorrente esclarecer que, conforme bem apontado pela autoridade julgadora em sua fundamentação, o processo que deu origem ao crédito aproveitado é o PIS semestralidade. Todavia, não obstante o reconhecimento do crédito passível de compensação / restituição nos autos do referido processo, haja havida mudança que estava sendo instalada à época, no tocante à sistemática de habilitação de crédito, a recorrente viu-se compelida a se socorrer de ação de mandado de segurança com o fito de obter medida jurisdicional que determinasse que a administração recebesse as declarações pretendidas no âmbito do processo sem a necessidade de nova sistemática de habilitação de crédito. Nesse sentido, a almejada tutela jurisdicional, que autorizava as compensações pela recorrente sem observância trazida pela nova norma imposta ao título de habilitação, foi obtida nesse processo judicial 7409-5, processo indicado pela recorrente em sua DCTF. Daí, portanto, a razão pela qual a recorrente informou tal número de processo em sua DCTF. De toda forma, a fim de afastar eventual dúvida em relação às efetivas compensações realizadas para as estimativas de março e abril, cumpre acostar outrossim relação de débitos e saldos remanescentes fornecida pela própria Coordenação Geral de Administração, DOC 6, a qual demonstra cabalmente os débitos a título de RPJ. Assim, requer a recorrente que, uma vez demonstrada a competente compensação das estimativas do mês de março e abril, com crédito oriundo do processo judicial 3471, habilitado por meio do processo judicial 7409-5, vinculado ao processo 2005-23, seja o montante de 202 considerado como liquidação das estimativas. Sendo assim, atenção aos documentos juntados pela recorrente em fase recursal, bem como ao princípio da verdade material, entendo que o processo deve ser convertido em diligência para que a DRF de origem confirme se as estimativas de março e abril foram de fato objeto de compensação, tendo em vista a relação de débitos de saldos remanescentes fornecidas pela Coordenação Geral, juntadas aos autos pela recorrente. Apresente relatório conclusivo, podendo-se assim entender necessário, intimar as fontes pagadoras, aqui eu coloquei, mas acho que não era necessário, para eventuais inconsistências, intime a contribuinte para querendo se manifestar no prazo de 30 dias. É o meu voto. Proposta da relatora, conversão em diligência. Alguém quer se manifestar? Colhendo os votos, conselheiro Marco Rogério. Presidente, acompanhe. Pagano? Pagano, seu microfone.
Acompanho, presidente. Evandro, Acompanha a relatora. conselheiro Wilson, Acompanha a relatora, presidente. Paula, Com a relatora. Luciano. Acompanho a relatora, presidente. Também acompanho, se a relatora que analisou o processo vê a necessidade da conversão em diligência, eu acho que é o mais salutar. Então, por unanimidade de votos, convertido em diligência, julgamento encerrado. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, senhor presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde também. Até mais. Até mais. Eu vou fazer agora o item 65, eu peço ao suporte, Marco Antônio, o item 65 da pauta, que tem sustentação oral. Presidente, o patrono do item 55 já... Desculpa, 55, exatamente, 55. Ok, farei a convocação agora, presidente. Ok, tá certo. Obrigado. O item 55 da pauta é da relatoria Item 55 da pauta. relatoria do conselheiro Pagano. Pagano, você já disponibilizou esse voto? Já está disponibilizado. Perfeito. Então vamos aguardar o patrono. 55 da pauta. Doutora Juliana. O patrono. O processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Patrona convocada, presidente. Muito obrigado, Marco. O Marco Rogério, esse caso aí, tá tranquilo aí para fazer a... Sim, acabamos de prestar. Tá bom. Ok. Doutora Luciana, você está me ouvindo? Qual é o contribuinte mesmo, Pagano? RCI. Hã? RCI Brasil. Ah, tá. É o item 55 da pauta. Doutora Juliana, a senhora está me ouvindo? Doutora Juliana? Alô? Consegue me ouvir? Sim, doutora, a senhora está me ouvindo, doutora? Estou sim, perfeitamente. Muito boa tarde, seja bem-vinda. Nós vamos julgar agora o processo em que a senhora é patrona. É o item 55 da pauta, relatoria do conselheiro Leonardo Luiz Pagano Gonçalves, RCI Brasil. A senhora vai fazer sustentação oral, né? Ela já está gravada. Está gravada, perfeitamente. Então, Isso, isso. Obrigada, presidente. Ok, muito bem. Pagano, então, um breve relato, depois o Marco Rogério disponibiliza a gravação. Ok, Pagano? Ok. A palavra. Trata-se de recurso voluntário interposto face ao acordo proferido pela Delegacia da Receita Federal, que decidiu manter o despacho decisório, que, por sua vez, não homologou o pedido de compensação apresentado pela recorrente, por ter constatado que o crédito de pagamento devido a uma maior de R-fonte sobre juros sobre capital próprio, no valor de R$ 192.181,47 centavos, indicado no PERDCOMP, tinha sido utilizado para pagamento de outros débitos da contribuinte. Sobre o despacho decisório, a recorrente ofereceu manifestação de conformidade, alegando o seguinte: eu vou me permitir pular, porque como vai ter sustentação oral, eu vou direto para o recurso voluntário. O acordo recorrido negou provimento a manifestação de conformidade por entender que não poderia ter sido aceita a DCTF retificada após ter sido proferido despacho decisório, e a recorrente não teria apresentado documentos contábeis passíveis de comprovar o erro de fato cometido no preenchimento do documento e a existência do crédito indicado na DCTF retificadora. Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário, visando sua reforma, repetindo os mesmos argumentos da manifestação de conformidade, junto aos autos em site recursal, os documentos contábeis e fiscais para tentar comprovar o erro de fato do preenchimento da DCTF e liquidez e certeza do crédito. Os documentos são a 27ª alteração contratual da sociedade, onde trata sobre o cancelamento da distribuição do juros sobre capital próprio, o contrato social, balancete patrimonial de dezembro de 2011, registro declaratório de investimento estrangeiro direto, e extrato com movimento financeiro relativo ao juros sobre capital próprio.
Esses são os documentos. Eu vou ler as alegações para ficar mais fácil de entender o relatório, feitas na manifestação de conformidade, porque assim fica mais fácil de entender toda a matéria concernente aos autos, tá? Apesar que a resolução do processo, eu entendo que seja de uma forma mais simples, tá? A recorrente à lei de manifestação de conformidade é o seguinte: o pagamento do R-Fundo sobre juros sobre capital próprio teria se configurado indevido ante a não disponibilização dos referidos juros aos seus sócios, motivo pelo qual a manifestante teria retificado a DCTF desde setembro de 2011 para refletir seu direito creditório. B. Os juros sobre capital próprio, outrora pretendidos pela manifestante, nunca teriam sido registrados, deliberados ou realizado o efetivo pagamento, vez que a administração da RCI teria optado por não deliberá-los. E C. Teria procedido à retificação da DCTF a fim de demonstrar a inexistência do débito em questão. Requer, por fim, a homologação da compensação. Então, aqui nós estamos novamente nos deparando com um problema que nós já vimos várias vezes, que é a DCTF, né, preenchida errada, segundo a recorrente com erro de fato, e no qual constou um débito, segundo a recorrente indevido, o que impediu o reconhecimento do crédito extra, né, o crédito de pagamento devido ao maior, que acabou sendo obrigado a utilizar tudo sobre o débito indicado na DCTF. É o relatório. Perfeito. Vamos agora ouvir a sustentação oral. Peço que todos desliguem os microfones. Conselheiro Marco Rogério, por favor, disponibilize. Boa tarde, senhor presidente, senhor relator, demais conselheiros que acompanham o colegiado. A matéria trazida aqui no presente recurso voluntário, ela é bastante simples e conhecida já deste conselho. Na essência, ela trata de apreciação de provas, né? A possibilidade de apreciação de provas após a impugnação. Mas, no mérito, a discussão, ela trata de um recolhimento indevido de imposto de renda sobre a distribuição do JCP que sequer chegou a ocorrer. Esse recolhimento, feito antecipadamente pela recorrente, ele se mostra indevido, tendo em vista a 27ª alteração contratual da recorrente, colacionada aos autos, carreada aos autos desse processo, onde os juros sobre capital próprio, resta cristalino o fato de que os juros sobre capital próprio, eles não foram disponibilizados, não havendo efetivo pagamento desses juros aos sócios. E desta forma, senhores conselheiros, é claro que não havendo a efetiva distribuição dos juros, não há que se falar na ocorrência do fato gerador do imposto de renda. Portanto, com base nesse recolhimento indevido feito pela recorrente, a mesma apresentou um pedido de compensação não homologado pela autoridade fiscal sob o argumento equivocado de que o direito da recorrente não existiria. Por quê? Porque a autoridade fiscal vinculou de forma equivocada o recolhimento antecipado de imposto de renda ao pagamento de juros sobre capital próprio da recorrente, que não ocorreu. Ocorre, desta forma, né, o fato de que o cancelamento da distribuição dos juros foi uma situação ignorada pela autoridade fiscal e que não pode prevalecer na presente instância. E é nestes termos, senhores conselheiros, que a documentação trazida aos autos, ainda que a suposto destempo, né, ela deve ser apreciada por este colegiado em respeito ao princípio da verdade material, sob pena, inclusive, de nulidade do processo administrativo. Por quê? Porque é sabido que no âmbito administrativo, a busca pela verdade material, ela leva em conta a flexibilidade do processo administrativo e o seu formalismo moderado, de forma que mitiga a rigidez dessas formas em busca da verdade jurídica. E é isso que pugna a recorrente. Nos mesmos termos do que vem decidindo a jurisprudência majoritária deste Conselho, que prevê que o contribuinte ele tem o direito, ainda que em sede recursal, de trazer prova aos autos para embasar seu direito. Nesse sentido, senhores conselheiros, os documentos trazidos pela recorrente, sendo suficientes e indispensáveis para que comprove o seu direito creditório, não deve prevalecer, não pode prevalecer o cenário ou o momento processual em que eles forem apresentados, devendo este colegiado conhecer integralmente os documentos para melhor apreciação e encerramento da lide posta aos autos. Pensar de forma contrária a esta
configuraria uma conduta contrária aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, além de ferir de morte o próprio princípio da verdade material, o que torna impositiva ou reforma ou anulação do acordo recorrido. E por todo o exposto, esse breve exposto, na verdade, a recorrente requer que seja dado integral provimento a seu recurso voluntário para que seja homologada a compensação objeto deste processo, e caso não seja desta forma entendido pelo colegiado, que sejam os autos basados em diligência para que se consiga verificar o real direito creditório pleiteado pela recorrente. Muito bem. Muito obrigado, Marco. Pagano, ao voto. Microfone, Pagano. Acho que agora vocês estão me escutando, né? Perfeito, agora sim. O recurso voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na legislação, motivo pelos quais deve ser admitido. O despacho decisório não homologou a compensação requerida devido ao fato de o crédito apontado pela recorrente no pedido de compra ter sido utilizado para extinção de outros débitos da própria requerente. A recorrente alega que pagou, por meio de DARF e R-Fonte, sobre juros sobre capital próprio. Entretanto, o pagamento da retenção sobre juros sobre capital próprio teria se configurado indevido ante a não disponibilização dos referidos juros aos seus sócios, motivo pelo qual teria retificado a DCTF em setembro de 2011 para refletir seu direito creditório. Alega também que os juros sobre capital próprio, outrora pretendidos pela recorrente, nunca teriam sido registrados, liberados ou realizados o efetivo pagamento, vez que a administração da empresa teria optado por não deliberá-los e junto à DCTF retificadora para demonstrar a inexistência do débito em questão. Na manifestação de conformidade, a recorrente não juntou a cópia dos documentos tanto para comprovar a existência do crédito de pagamento devido ao maior da R-Fonte sobre o juros sobre capital próprio, bem como para comprovar o erro de fato cometido no preenchimento da DCTF original, onde indica o débito que consumiu todo o crédito pleiteado na perde de compra. A DRJ, ao julgar a manifestação de conformidade, manteve o não reconhecimento e a não homologação da compensação por entender que não pode ser aceita a DCTF retificadora após o despacho decisório, sem estar acompanhada com documentos contábeis e fiscais para comprovar o crédito constante na perde de compra ou erro de fato contido na DCTF original. Inconformada, a recorrente propôs recurso voluntário, recusando os mesmos argumentos da manifestação de conformidade e junta aos autos documentos contábeis, fiscais e alteração contratual, constando o cancelamento do pagamento de juros sobre capital próprio, para tentar comprovar o erro de fato no preenchimento da DCTF original e o crédito objeto da perde de compra. Assim, a matéria a ser discutida nos autos é referente à aceitação da DCTF retificada após o despacho decisório e referente à comprovação do erro de fato cometido no preenchimento da declaração, visando demonstrar que o débito indicado estava errado. Pois bem, para deixar claro e explicar meu entendimento em relação à possibilidade de apresentação da DCTF, após ter sido proferido despacho decisório, em respeito ao princípio da busca da verdade do material, não verifico qualquer óbice em sua aceitação, desde que acompanhe documentos contábeis que comprovam o erro de fato ou o erro material cometido e o direito creditório. Inclusive, fazendo um paralelo da matéria analisada neste processo, este agrégio tribunal tem jurisprudência no sentido de que a DCTF retificada pode ser aceita após o prazo decisório. Exemplificativo, segue a emenda do acórdão que decidiu nesse sentido. Eu vou pular as emendas, porque já é de conhecimento de todos, meu voto, a portaria COSIT, e vou às folhas 8 do meu voto. Assim, de acordo com a jurisprudência e parecer COSIT acima colacionados, são admitidas as retificações do DCTF em sede de processo administrativo na análise de perde de compra, mesmo a consciência do despacho decisório, desde que os dados constantes em ambas as declarações sejam convergentes com os dados da perde de compra e sejam parados por documentos contábeis da empresa. Por essa razão, como entendo não ter havido preclusão para a juntada das provas nesse caso específico, deve a unidade de origem analisar as informações contidas nos documentos juntados pela recorrente em sede de recurso voluntário, sob pena de supressão de instância e cerceamento ao direito de defesa. Ou seja, conforme a jurisprudência acima colacionada, em respeito ao princípio da busca da verdade material, se a recorrente retificar a sua declaração e juntar a documentação contábil, o erro de fato no preenchimento da DCTF original não pode ser óbvio para a análise do crédito requerido pela unidade de origem. Sendo assim, entendo-se necessário converter o julgamento em diligência para que se encaminhe os autos da unidade fiscal de origem para se manifestar por meio de relatório fiscal conclusivo sobre os documentos contábeis, fiscais e societários acostados aos autos em sede de recurso voluntário,
verificando se o débito indicado na DCTF retificadora está correto, bem como a existência, certeza e liquidez do crédito de pagamento devido ao maior de R-fonte pleiteado no pedido de compra. Caso seja necessário, em clima recorrente é apresentar documentos complementares relativos ao débito e ao crédito. Em seguida, retorna aos autos para seguir a tribunal julgar o recurso. Pelo exposto, por tudo que consta processado nos autos, converte julgamento em diligência. É como eu voto. Os documentos, para quem está na dúvida, está no meu relatório, tá? Que eu já os li, que é a 27ª alteração contratual da sociedade, onde trata sobre o cancelamento da distribuição dos juros sobre o capital próprio, o próprio contrato social, que comprova a 27ª alteração, o balancete patrimonial de dezembro de 2011, o registro declaratório de investimento estrangeiro, né, direto do IR-fonte, o extrato com movimentação financeira relativa ao juros sobre o capital próprio. São documentos que, a meu ver, são necessários que sejam reanalisados. Que, além de comprovar o crédito, né, vai demonstrar que o débito indicado na DCTF original, a meu ver, foi indevidamente indicado, o que demonstra o erro de fato. É como eu voto. Propósito do relator é converter em diligência pelos motivos que ele expôs no voto e no relato. Alguém quer se manifestar? Marco, votando. Presidente, situação clássica aí do relator, já do colegiado, acompanhe. Conselheiro Evandro. Acompanhe o relator. Conselheira Júnia. Com o relator. Conselheiro Wilson. Acompanhe o relator, presidente. Conselheira Paula. Com o relator. Conselheiro Luciano. Acompanhe o relator, presidente. Também acompanha, então, por unanimidade de votos, converter em diligência. Doutora, julgamento encerrado. Muito obrigado. Doutora, seu microfone está desligado. A senhora nos ouviu bem? Então tá, julgamento encerrado, convertido em diligência, ok? Muito obrigado. Uma boa tarde para a senhora. Prosseguindo, vamos ao começo da pauta da tarde. Vamos começar no item, tem alguns processos da manhã que permaneceram, mas vamos deixar para depois. Começamos com a pauta da tarde. Presidente. Pois não. Desculpe interromper. Tem ainda, não sei se o senhor se lembra, 65. Tem, mas acho que não acho que é gravado só, né, Marco? Não, não é gravado. É sustentação oral. A sustentação oral... Ao vivo. Ah, perfeito. Então, desculpa. Então, vamos lá. Marco Antônio, está me ouvindo aí no suporte? Oi, presidente, isso mesmo. O patrão já se encontra aqui também para sustentação. Ah, perfeito. Então, desculpe. Eu pensei que fosse gravado. Então, pode chamá-lo e disponibilizaremos o voto aqui. Para a convocação agora. Presidente, Pois não, Marco. só para deixar claro, o único gravado foi esse que é a Esse aí. Perfeito. Tudo vai ser presidencial ao vivo. Tá? Perfeito. Tá certo. Muito obrigado, Marco. É que eles identificaram como videoconferência aqui, podia ter colocado sustentação oral, né? Melhor, né? Seria mais correto, inclusive. Videoconferência, para mim, estaria gravado, mas tudo bem. Já entendi. Estamos aguardando o patrono. A relatoria desse processo. Patrão convocado, presidente. Doutor Evandro, o processo é seu, Evandro. Já disponibilizou aí? Está disponibilizado já. Perfeito. Vamos esperar só o patrono aparecer. Qual o nome do contribuinte? Contribuinte é EG Transportes e Serviços. Item 65. Doutor Divino, o senhor está me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Boa tarde. O senhor só não está com a imagem para a gente, o senhor está com a câmera desligada. Liberar isso. Sim. Boa tarde, doutor, seja bem-vindo. Boa tarde. Nós vamos iniciar agora o processo. O senhor é o patrono, relatoria do conselheiro Evandro. Eu só queria confirmar só a AB de que estado é, doutor? OAB 11.216, Goiás. Goiás, muito bem, muito obrigado. Conselheiro Evandro, um breve relato, depois vai haver sustentação oral.
Trata-se de exclusão do Simples Nacional por atividade vedada. No presente caso, o contribuinte informou um KNAI de atividade vedada, ele foi excluído de forma automática pelo sistema. O acordo da manifestação de conformidade, né, entendeu que julgou a manifestação dele improcedente, pois entendeu que essa alteração de dados no CNPJ, né, essa inclusão de atividade vedada, ela equivale à exclusão do Simples Nacional mediante comunicação da microempresa ou da empresa de pequeno porte. A contribuinte inconformada, ela apresentou recurso voluntário. Eu vou aqui me abster de apresentar as razões, porque cada sustentação oral que irá ocorrer. O senhor relator está terminando, então. A palavra é sua, doutor, por 15 minutos. Senhor demais que feche o microfone, por favor. Senhor presidente, nobre relator Evandro, né, presidente e demais conselheiros. Bom, conforme o relator apresentou aí, né, de forma sucinta, realmente trata-se de uma exclusão do Simples Nacional, da empresa EG Transportes, Serviços e Peça Limitada, no qual ela fez uma alteração contratual em 14 de 2 de 2011, ela fez uma alteração contratual e inseriu uma atividade, é uma empresa então do segmento de transporte, ela trabalha com transporte de cargas municipal, estadual, e ela inseriu uma atividade, fez uma alteração contratual, então a empresa já existia há bastante tempo, e ela inseriu em 2011 uma alteração que seria uma atividade de serviço de agenciamento de carga, com o KNAI, que na época não era proibido, ele era permitido, né? Só que, vamos dizer assim, a empresa, então, em 2 de 2011, ela fez uma alteração contratual, onde ela inseriu na atividade um KNAI que depois veio a ser proibido em 2012. Então, quer dizer, o que aconteceu? Então, quando foi em 2014, então de 2011, só para a gente colocar uma cronologia dos fatos, de 2 de 2011 até 10 de 2014, a empresa permaneceu regular no Simples Nacional, apurando, prestando todas as obrigações, todas as contribuições no Simples Nacional. Bom, embora ela tenha feito essa inclusão dessa atividade do KNAI, foi por até um erro do profissional, do contador na época, ele não chegou a exercer a atividade. Esse fato ficou comprovado nos autos, que ela não chegou a exercer essa atividade. A atividade de quê? Seria de agenciamento de carga. E sim, ela realizava transporte com caminhões próprios, com cargas próprias, né? Foi só uma exceção, mas não chegou a exercer a atividade que depois foi considerada vedada pelo Simples Nacional. Bom, 2 de 2011 não fez alteração, não chegou a exercer a atividade, uma atividade específica seria agenciamento de carga. Quando ela tomou conhecimento em 10 de 2014, em razão do acesso ao sistema do Simples Nacional, e aí não teve mais permissão de utilizar, né, a emissão das guias, como ela vinha fazendo, e efetuando os pagamentos pela atividade de transporte, que é exatamente o que ela exercia, aí ela tomou conhecimento e viu que realmente em razão da exclusão de ofício, ela foi excluída de ofício por ter aquela atividade que na época se tornou incompatível, né, com as regras do Simples Nacional. Aí o que a empresa fez? Tomou de imediato a providência, né? Em 10 de 2014 mesmo, ela fez uma alteração excluindo aquela atividade do seu objeto social, do seu objetivo social e do CNPJ. Por quê? Porque não vinha sendo exercida aquela atividade. Bom, apresentou os recursos, né, na época, vamos dizer assim, comprovou, através do recurso, da exclusão, em seguida um manifesto de inconformidade, né, em toda essa situação aí. Só que no manifesto de conformidade, a empresa, quer dizer, o julgamento, o acordo foi que a empresa, por ter feito uma comunicação pelo Simples, da inclusão no Simples de atividade vedada, ela se tornou, então, incompatível, né, para a permanência no Simples. Então, a empresa exercia praticamente a atividade de transporte, sempre exerceu e foi excluída do Simples Nacional, então permaneceu excluído do Simples Nacional do mês 3 de 12 até 12 de 14, em razão dessa atividade que foi vedada.
Ocorre que em 2011, quando ela fez a alteração, não tinha vigência da lei, que a vedação ela foi dada pelo artigo 30 da Lei Complementar 139, que acrescentou o parágrafo 3º, inciso 2, que a partir de que entrou em vigor em abril de 2012, né, porque ela foi publicada em final de 2011, entrou em vigor em abril de 2012. Então, quer dizer, quando a empresa fez a alteração, ela não estava vedada, não tinha lei que proibia. Em seguida veio a mudança da Lei Complementar 139, que alterou o artigo 30, inciso 2, que se tornou, então, esta atividade que ela inseriu, tornou-se vedada. Então, quer dizer, o que aconteceu? Durante um período, ela, até mês 3 de 2011, ela permaneceu no Simples Nacional, foi excluída com data retroativa no mês 10 de 2014, então retroagindo 4 anos atrás, né, excluindo de ofício, apresentou os recursos, só que na época a legislação não era, na época ela fez a alteração, ela não era proibida essa alteração. Então o que acontece? Ela ficou durante um período aí sem usufruir do sistema do Simples Nacional e, portanto, ela, por uma atividade que ela não exerceu. Isso está até nas perguntas e respostas da Receita Federal, quando ele divulga no site do Simples Nacional, na pergunta 12.2, né, que coloca em que situação a exclusão ocorrerá de forma automática do Simples. Em razão da mudança da Lei 130, do artigo 30, a Lei 139, no caso, né, a própria resposta da Receita no site é que só seria excluída a partir de 26 de 4 de 2012. Então, assim, o próprio entendimento da fiscalização é que a lei não se aplicaria de forma retroativa. Então, de forma que, quando ela fez a alteração, ela não estaria proibida de incluir. Depois veio a legislação em mudança e ela aplicou-se de forma retroativa. Então, quer dizer, de forma preliminar, a alteração não poderia retroagir para que se aplicasse para esse período, vamos dizer assim, que ela fez a alteração. Quer dizer, então, de forma de preliminar, a gente pediria que não se aplicasse, vamos dizer assim, a retroatividade da lei nesse período aí, então, em razão da alteração posterior à que ela fez. Bom, quanto ao mérito, só entrando aqui em relação ao mérito, bom, como a empresa não comprovou nos autos, tanto na fase do recurso no manifesto de inconformidade, bem como agora junto ao recurso ao CARF, que ela não exerceu a atividade que foi constada no contrato social. E nesse sentido, as turmas aí do CARF, né, isso já está simulado na súmula 134 do CARF, em razão das reiteradas decisões, que a simples existência, assuma em verbos aqui, né, que a simples existência do contrato social de atividade vedada ao Simples Nacional não resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a efetiva execução de tal atividade. Então, senhores, no mérito aqui, a gente pede que, com relação que seja aplicada às reiteradas decisões do CARF, e essa súmula 134, no qual determina que a empresa comprovou aqui nos autos que não exerceu a atividade, né, quando ela fez a inclusão, ela não estava vedada. Depois veio a vedação em 2012, no caso, né? E logo quando ela tomou conhecimento da exclusão, ela fez a alteração e voltou a incluir no Simples Nacional. Então, dessa forma, o que a defesa requer aqui no caso, com relação ao recurso, é que seja julgado procedente o recurso, né, para reincluir a empresa no Simples Nacional, retroativa a 3 de 2012 até 12 de 2014, porque foi excluída de ofício em razão de constar no CNAE, no CNPJ, de uma atividade que passou a ser vedada depois da alteração contratual. Isso resultou e tem resultado grandes prejuízos para a empresa, para a recorrente, em razão de que, além de ela ter pago o Simples Nacional de forma consolidada, né, ela está sendo cobrada novamente pelas regras normais, além de autos de infração no âmbito estadual e também municipal, em razão da exclusão do Simples Nacional. Então, o que a defesa requer é isso, que seja aplicada a súmula 134, em razão da comprovação do não exercício da atividade. Certo? Desse sentido o nosso pedido aí. Obrigado. Obrigado, doutor. Você, Evandro, ao voto. Presidente, só um instante.
Antes de passar o voto, eu só vou fazer um breve comentário aqui, que, embora o recorrente fale dessas decisões, ele não faz menção à súmula, mas isso não impede desse colegiado se pronunciar a respeito. Vamos lá, o voto. Vou pular as alegações da recorrente aqui. Vou para as folhas 11 do acórdão. Verifica-se que, diferentemente do que alega a recorrente, a comunicação obrigatória do contribuinte de atividade econômica vedada ocorreu somente em 14 de outubro de 2014, conforme histórico dos eventos pelo Simples Nacional, folhas 22, reproduzido a seguir. Esse fato é confirmado pelo cartão CNPJ, emitido pelo contribuinte em 10 de outubro de 2014, no qual ainda constava atividade econômica vedada, com CNAE 5250-803, agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo. Reproduzo aqui. No cartão CNPJ emitido pelo contribuinte em 4 de novembro de 2014, já não consta atividade econômica vedada. Né? O artigo 2º da Lei Complementar número 139, de 10 de dezembro de 2011, alterou o dispositivo da Lei Complementar 123, de 2006. Dentre eles, o artigo 30, conforme transcrito a seguir. Tem o artigo 2º aqui da Lei Complementar 139, alterando o artigo 30 da 123 de 2006. Então, vamos lá. Eu destaquei aqui alguns trechos do comando legal. Parágrafo 3º. A alteração de dados do CNPJ informada pela ME ou EPP, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, equivalerá à comunicação obrigatória de exclusão do Simples Nacional nas seguintes hipóteses. Inciso 2, inclusão de atividade econômica vedada, a opção pelo Simples Nacional. E falei aqui da questão da vigência também. O artigo 2º da Lei Complementar teve seus efeitos a partir de 1º de janeiro, conforme artigo 7º da referida lei. Considerando que a comunicação do contribuinte de atividade econômica vedada ocorreu somente em 14 de outubro de 2014, deduz que estava em vigor as alterações do artigo 30 da Lei Complementar 123 de 2006. No documento Perguntas e Respostas Simples Nacional, publicado pela Secretaria Executiva do Comitê Gestor do Simples Nacional, atualizado em 6 de outubro de 2020, na pergunta 2.8, trata da exclusão automática do Simples. Em que situações ocorrerá a exclusão automática do Simples Nacional? Será considerada uma comunicação obrigatória da ME ou EPP e ensejará a exclusão automática do Simples Nacional a partir de 26 de abril de 2012, alteração de dados do CNPJ que importa é em destacado, inclusão de atividade econômica vedada, opção pelo Simples Nacional. Entende-se que, a partir de 26 de abril de 2012, a comunicação de inclusão de atividade econômica vedada, opção pelo Simples Nacional, ensejará a exclusão automática do Simples Nacional. Verifique que, no caso em análise, não há um ato de ofício da exclusão do Simples Nacional pela Receita Federal. Ou seja, o fato de processar a alteração no CNPJ, em 14 de outubro de 2014, incluindo uma atividade vedada, equivale à comunicação obrigatória de exclusão do Simples Nacional. Portanto, não há dúvida de que a comunicação do contribuinte de atividade econômica vedada em 14 de outubro de 2014 ensejou a sua exclusão automática do Simples Nacional. Ante o exposto, rejeita a alegação da recorrente quanto ao ato administrativo ter infringido o princípio da legalidade e da retroatividade da lei tributária para prejudicar o contribuinte. Quanto à alegação de vedação da exclusão do Simples Nacional sem a prova do efetivo exercício da atividade impeditiva, não se aplica ao presente caso, em que o próprio contribuinte informou que exercia atividade econômica vedada. Portanto, não cabe à autoridade fiscal fazer prova do efetivo exercício da atividade. Nesse sentido, a pergunta 2.4 do documento Perguntas e Respostas Simples Nacional está escrita a seguir. Se constar no cadastro da empresa do CNPJ alguma atividade impeditiva, opção pelo Simples Nacional, ainda que ela não venha exercer, tal fato é motivo de impedimento, opção, no cadastro são informados os CNAEs das atividades exercidas pela empresa. Os códigos CNAE que se referem apenas a atividades vedadas são listados no anexo 6. Por isso, se o código CNAE informado no cadastro da empresa estiver relacionado nesse anexo, seu ingresso no Simples Nacional será vedado. Ressalta-se que o exercício de atividade econômica secundária vedada
impede a opção pelo Simples Nacional, bem como a sua permanência nesse regime, de acordo com a pergunta 2.5 do documento Perguntas e Respostas do Simples Nacional, transcrita a seguir. Só vou trazer a conclusão aqui, que dependente dessa atividade econômica ser considerada principal ou secundária, se for uma atividade vedada, impede a sua opção e permanência no regime do Simples. Somente para argumentar. As cópias amostradas, dos conhecimentos de carga, notas fiscais de transporte, serviço de reparação mecânica, por meio de amostragem, não comprova que a recorrente tenha exercido somente atividades permitidas pelo Simples Nacional, pois alguns dos documentos de receitas não trazidos aos autos pode ser referente à atividade vedada. Uma comprovação efetiva de não exercer determinada atividade demandaria que o contribuinte demonstrasse de forma exaustiva, através de documentos hábeis e idôneos, que a totalidade de suas receitas são provenientes de atividades econômicas não vedadas. Então, em síntese aqui, o contribuinte fez referência à alteração no contrato social, só que a comunicação foi feita só em outubro de 2014. Então, eu entendo que em outubro de 2014, a alteração que foi feita pela Lei Complementar 139 estava em vigor. Ela faz referência à data da comunicação, não da data da alteração no contrato social. Então, não há que se falar em aplicação da retroatividade da lei nesse caso. A questão de comprovação de efetivo exercício também é desnecessária nesse caso, pois é o próprio recorrente que informa o exercício daquela atividade. E como é que funciona a sistemática a partir da Lei Complementar 139? A partir do momento que o contribuinte informa no KNAI fiscal, no CNPJ, alguma atividade vedada, o próprio sistema, de forma automática, exclui o contribuinte do sistema sem necessidade de um ato declaratório, algum termo de deferimento pela autoridade administrativa fiscal. Por quê? Pois o entendimento dessa lei é que a informação dessa atividade vedada equivale a uma comunicação de exclusão do Simples. Então, não há que se falar em que a autoridade fiscal tem que comprovar essa atividade vedada. Agora, só para argumentar, essa informação é absoluta, vamos supor que o contribuinte tenha informado, errei, informei errado. Então, ele informou errado no CNPJ, vamos dizer que ele incluiu de forma errada também no contrato social. Aí, com base nessas informações, no meu entendimento, ele teria que comprovar que, de forma exaustiva, que a receita dele não seria referente a essa atividade. Conclusão. Ante tudo exposto, eu voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Evandro, sim? Com respeito à súmula que ele trouxe aí. Referente à súmula, essa súmula eu entendo que ela se aplica ao Simples Federal, que funcionava de uma forma distinta do Simples Nacional. O Simples Federal, em geral, a autoridade fiscal verificava pelo contrato social ou outros documentos que o contribuinte tinha uma opção, exercia uma opção vedada. Então, ele verificava o exercício dessa opção e fazia uma representação para que ele fosse excluído. Daí a súmula, que cabe à autoridade fiscal verificar, comprovar que ele exerce essa atividade vedada. Do Simples Federal aqui, Simples Nacional, somente a partir dessa Lei Complementar 139, das alterações trazidas por ela, há o caso de comunicação obrigatória de atividade vedada que cabe ao contribuinte. Então, nessa comunicação obrigatória do contribuinte de atividade vedada, equivale a um pedido de exclusão do Simples Nacional. Por isso, eu entendo que essa súmula não se aplica ao Simples Nacional, em especial no presente caso. Eu apenas vou fazer a leitura da súmula, para que não parem dúvidas, né? A súmula 134, ela é bem literal e explícita. A simples existência no contrato social de atividade vedada ao Simples Federal não resulta na exclusão da contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a efetiva execução de tal atividade. E os paradigmas que são trazidos também em relação a essa súmula são todos realmente do Simples Federal. Júnior, você queria falar? Microfone, Júnior. Tem, só um esclarecimento de fato, tem nos autos a comprovação de que a inclusão da atividade, e ficou muito claro para mim, a comunicação da alteração no CNPJ ele fez em 2014, quando a lei já estava em vigor, né?
mas o contribuinte trouxe provas de que a inclusão da atividade vedada ela já tinha sido feita antes da alteração legal? No contrato social, você disse, Uni? Isso. Eu não examinei essa matéria fática, mas ele traz o contrato social, sim. A própria Receita, desculpa, Evandro, te interromper, aqui no seu voto, a própria Receita, quando ela traz ali a comunicação do Simples, está lá, data do fato motivador, 16/2/2011. Então, a própria Receita sabe que desde 2011 existia já esse fato motivador. Então, eu acho que aí, Júlia, talvez a própria Receita reconhece. Eu concordo plenamente com o conselheiro Evandro em questão à súmula, ela de fato não se aplica, ela se aplica ao Simples Federal, os precedentes são todos relativos ao Simples Federal, né? A minha dúvida, e outra, o ato declaratório, quando existe ato declaratório, ele também tem, obviamente, os efeitos são declaratórios, como o próprio nome diz, e, portanto, se refere a uma situação pretérita. Só que aqui eu acho que a gente tem uma peculiaridade, que é exatamente o fato de que existia uma alteração. Então, a minha dúvida não é nem necessariamente quanto à eventual legitimidade da exclusão, e sim a dúvida quanto à retroatividade, por essa peculiaridade. Não porque eu acho que o efeito da exclusão não pode ser retroativo como regra, porque se a situação já era vedada e já era praticada antes, essa é uma coisa. Agora, aqui, ao que me parece, o contribuinte fez a alteração, fez a inclusão, no momento em que ela efetivamente não tinha alteração legal, me parece, né? Ô, Júnior, e tem uma outra peculiaridade aqui. Só para informar um detalhe, a Receita Federal só toma conhecimento dessa alteração em 14 de outubro de 2014. Antes disso, a Receita Federal não tem conhecimento dessa alteração. Sim, Evandro, o que eu acho, o que eu estou... Senhor presidente, é só a questão da retroatividade. Se for matéria de fato, doutor. Exatamente a matéria de fato, porque você está tratando de datas aí, pode só um esclarecimento. Então, a conselheira e o conselheiro Evandro, é porque, na verdade, a empresa fez a alteração, só para esclarecer, ela fez a alteração em 3 de 2011. Então, em 3 de 2011, quando ela fez uma alteração contratual e inseriu uma atividade que, naquele momento, não era vedada. Em 2014, ela foi excluída de ofício. Então, 4 anos depois, a Receita Federal, via sistema, excluiu de ofício em razão daquela atividade inserida em 3 de 2011. É só um esclarecimento nesse sentido, para poder esclarecer, para vocês situarem aí, tá? Ok, obrigada. Só complementando, Excelência, é que em 2014, quando ela tomou conhecimento, ela fez uma segunda alteração, excluindo aquela atividade que antes não era permitida e que se passou a ser proibida. Só para esclarecer os fatos. Tá? Era isso que eu ia chamar a atenção. Presidente, deixa eu fazer outro esclarecimento. Esse argumento que o patrão da parte está trazendo não foi trazido aos autos. Ele não traz esse argumento que em 2011 essa atividade não era vedada. Eu li o acordo, eu li o recurso, e ele primeiro na manifestação. Na manifestação ele não traz nenhum desses argumentos. Ele só traz dizendo que a Receita Federal devia ter impedido de apresentar as declarações. No recurso voluntário, ele traz 2 argumentos. O primeiro, a questão da irretroatividade da lei. O segundo, a questão do efetivo exercício. O patrono está trazendo agora 2 argumentos que não estão contidos no recurso voluntário. O primeiro é a questão da citação da súmula, embora ele faça referência aos acordos, ele não cita a súmula, e agora está trazendo um novo argumento, que é a questão que essa atividade não era vedada em 2011 e passou a ser vedada em 2014. Sobre isso eu não me manifestei. Perfeito. Deixa eu ver o patrão, se for matéria de fato, né, doutor?
Não, é exatamente a respeito, desculpa, o conselheiro Evandro, aí no caso, o relator, mas no acordo nosso, no nosso recurso, isso está muito bem claro e relatado, que a empresa fez, quer dizer, ela existia uma alteração contratual, fez a alteração em 2011, incluiu, quer dizer, então, naquele momento que ela fez a inclusão da atividade, não era proibido, posterior foi proibido. Então, no nosso recurso está bem claro isso. Desculpa, né? Só relatando, estou com o recurso na tela aqui. Então, está bem claro nesse sentido. E que ela só fez uma segunda alteração em 2014, quando ela tomou conhecimento que foi excluída de ofício, através da comunicação, aquela exclusão de ofício, vamos dizer assim, e 4 anos depois. Então, fez uma alteração em 2011, isso está claro, nós estamos pedindo que não se aplica em razão da retroatividade da alteração. Durante 3 de 2011 até 10 de 2014, ela permaneceu com essa atividade, só que a lei só entrou em vigor, conforme o próprio relator acrescentou aí, em 2012, mês 4 de 2012, 6 de 2012, né, quando a lei entrou em vigor, o que passou a proibir, né? Tá, só essa informação. Obrigado. Presidente, novamente, eu estou com o acórdão também, eu estou com o recurso aqui, ele está reproduzido, né, no voto que os conselheiros estão lendo. O patrono está trazendo situação não abrangida no acordo. Então, vamos lá. O que é trazido no acordo? A questão da retroatividade. O que é trazido é que é o seguinte, que ele fez a alteração em 2011... No acordo ou no recurso? No recurso, que ele fez a alteração em 2011, ok? E em 2011... essa alteração pela lei em 2014, ele entende que não se aplicava. Ponto. Essa é a questão. Agora ele está me trazendo uma outra questão. Ele está me trazendo o seguinte, que em 2011 essa atividade não era vedada e em 2014 ela passou a ser. Vocês estão entendendo a diferença do que é trazido no recurso e do que está sendo trazido pelo patrono? Sim. Paulo, você ia falar? O que eu estou querendo dizer aqui é que, normalmente, quando você tem uma exclusão ou qualquer outro fato impeditivo da inclusão do simples, né, obviamente existe um ADE e eu entendo, eu não estou discutindo isso, tá, Evandro? Não estou discutindo isso. Paulo, aqui não tem ADE. Eu sei. Estou dizendo que, normalmente, há uma comunicação do contribuinte e ele tem 30 dias, né, ou no caso de débito para ele pagar, e nesse caso especificamente, ele, assim que ele foi cientificado de que ele foi excluído, né, do Simples por exercer uma atividade vedada, ele em 4/11/2014, quer dizer, menos de 30 dias, ele excluiu esse CNAE do CNPJ dele. Isso está aqui, inclusive, no seu voto, nesses documentos que você trouxe. Sim. Então, só terminando aqui. Então, além dele da Receita, né, ter ciência de que essa atividade ele já exercia desde 2011, conforme os próprios documentos emitidos pela Receita Federal, ele foi excluído em 2014 por atividade que ele já exercia em 2011. E ele, em 30 dias, excluiu esse CNAE do CNPJ dele. Eu fico até... assim, pensando que esse caso apresenta peculiaridades que a gente nunca avaliou em outros casos semelhantes. Eu concordo com você que a própria notificação do contribuinte acaba por afastar a necessidade de um ADE. Eu entendo tudo isso, não é isso que eu estou discutindo. Eu só estou discutindo que a partir do momento que ele ficou sabendo que aquela atividade, ele estava sendo excluído por ter um CNAE vedado no CNPJ, em 30 dias ele excluiu. Ele, desde 2011, já exercia uma atividade que não era vedada. Então, eu acho que a gente tem que pensar aí nessas peculiaridades. Você quer aplicar um procedimento que não é o procedimento do presente caso. Em geral, é feito um ato declaratório ou um termo de indeferimento opção do Simples que dá 30 dias para o contribuinte regularizar. A partir da alteração promovida da Lei 139, vamos supor aqui que houve uma nova modalidade de exclusão. Essa exclusão é como se fosse uma comunicação obrigatória de atividade vedada. A partir dessa comunicação, é como se o próprio contribuinte tivesse pedindo sua exclusão do Simples Nacional.
É assim que funciona. Então, ali não tem ato declaratório, não tem termo de indeferimento, não tem prazo de 30 dias para ele retificar alguma pendência. Porque não tem prazo, deixa eu colocar um pouco, Evandro, as coisas, pelo menos só. Eu acho que já foi bem colocado, as coisas foram bem colocadas. Vou dar a palavra para a Júlia mais um momento, mas que não há ato aqui, Paula, nem prazo de 30 dias, isso é ponto pacífico. Não dá para trazer no outro procedimento para essa situação. Isso não existe aqui. Aqui o procedimento é claro, o contribuinte comunicou essa situação por obrigação dele e é vedado e ele é excluído por esse motivo. Agora, o que me causa preocupação é saber o seguinte, esse é o ponto que me parece mais relevante, independente de ter ato declaratório ou não ter ato declaratório. O contribuinte, pelo que eu vi nos autos, pelo que eu ouvi, eu não tenho o processo em mãos aqui, não deu para ver, em 2011 ele inseriu essa atividade, nas palavras do patrono, se eu não estou enganado, essa atividade não seria vedada. Em 2014 passou a ser vedada e a exclusão foi naquele momento dessa comunicação e ela foi retroativa. É isso, Evandro? Como eu falei, presidente, esse argumento aí, eu não depreendo esses argumentos do recurso. Como eu falei, essa situação está sendo trazida... Sim, mas esquece, apenas para fins de argumentação, esquece um pouco o fato de estar, o patrono diz que está, você está dizendo que não está. Esquecemos isso um pouco. Vamos apenas para fim de argumentação. Esquecendo que está no recurso ou não. Essa situação é verdadeira? Ou seja, em 2011 o contribuinte inseriu lá uma atividade que não seria vedada, que passou a ser pela Lei Complementar 139 a partir de 2014, e nesse ato, nesse momento, ele foi excluído porque fazia essa atividade e não poderia retroativamente a 2011. É isso que eu disse. Presidente, essa situação não foi avaliada porque não constava do recurso. Ok, já entendi, perfeito, já entendi. Tá. Quem quer falar agora? Um de cada vez. O que eu... Só uma questão. Eu entendo que a lei colocou, no caso, quando você insere uma atividade vedada, é como se fosse uma confissão. Tipo, eu inseri uma atividade vedada. Exato, é isso mesmo. Só que, no momento, esse aqui é o meu ponto, no momento em que ele fez isso, ela não era vedada, então ele não está confessando nada. No momento em que ele fez a inclusão, que era 2011, eu não posso estar confessando algo que a lei não me vedava. É isso que eu estou perguntando. Eu não posso ter esses efeitos. Eu vou... Alguém mais tem que levantar a mão? Luciano. Presidente, o que eu entendi foi isso também. Na verdade, em 2011, ele inseriu no contrato social, e a lei trata que é uma situação formal, ou seja, não precisa ter o exercício da atividade, né, para ser proibida. Exatamente. Mas a proibição, ela só veio em 2012. 2012, tá. Não em 2012. E aí, em 2014, ele foi excluído. O que nós estamos enfrentando aqui, ao meu ver, presidente, é uma lacuna, porque exatamente o parágrafo 3º do artigo 30, que foi alterado pela Lei Complementar número 139, ele fala que a inclusão da atividade econômica vedada equivale à comunicação obrigatória e exclusão. Então, ou seja, só que não houve inclusão, porque ele já estava lá, né? A atividade já estava presente, porque ela foi feita em 2011, a inclusão foi em 2011, antes da proibição. Não, no CNPJ não tinha nada, em 2011 não foi incluído no CNPJ nada. A verificação não estava, gente. Eu acho que achei que tinha deixado isso claro. Ele não informa isso à Receita Federal em 2011, ele vem informar em 2014. Então, em 2014 que isso vai para o CNPJ. Eu não tinha entendido isso, desculpa. Mas como é que a Receita, Evandro, fala que o fato é de 2011? Porque pelo contrato social, Paulo. Pelo contrato social, Paulo. Não sei. Eu não vi o outro cartão do CNPJ, eu não sei. O CNPJ que está emitido dia 4/11, de 2014, tá certo. Evandro. Porque você vê, o CNPJ é emitido em outubro aqui, né, a atividade vedada está aqui. Evandro, aqui no despacho, né, no despacho despacho decisório de exclusão, né, de exclusão do Simples, consta o parágrafo aqui, da análise da terceira alteração do contrato social da empresa registrada na JUSEG, em 16/2/2011, folha 5/6, e consta isso mesmo, constata-se que tal atividade vedada fez parte de seus objetivos até a quarta alteração, em 30/10/2014, ou seja,
essa atividade vetada, ela estava no contrato social registrado na JUSEG em 16/2/2011, ela já estava, é isso? Sim. E quando foi feita a quarta alteração, foi aí que foi comunicada a Receita, né, que a Receita percebeu, em 30/10/2014, que existia desde 2011 a atividade vedada. Então, ou seja, em 2011 já tinha sido comunicada essa atividade, Não. qual não era vedada. A atividade foi comunicada em 14 de dezembro de 2014. Esse é o ponto. Está bem claro aqui pelo histórico dos eventos Simples Nacionais. Evandro, Ele não comunica. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Só um instante. só um momentinho, doutor. O senhor já falou, doutor. Só um instante. Já teve o seu momento, por favor. O senhor tem que acompanhar a discussão. O senhor não pode interferir mais na discussão agora. Por favor. Pagano, o registro, só um instante, presidente. O registro foi feito em 14 de dezembro de outubro de 2014. Então, aqui, a Receita Federal tem a comunicação da atividade vedada. Ponto. É exatamente aí que toma ciência de toda. Fala, Marco. É o último que vai falar, depois eu vou colocar em votação. Senhor presidente, só pela ordem. O senhor vai falar matéria de fato, doutor? Porque o senhor já falou. Exatamente, é de fato, é para esclarecer. Qual é a matéria de fato agora que o senhor tem? Não, a matéria de fato, senhor excelente, é o seguinte, é porque em 2014, é o contrário, em 2014 foi excluída a atividade que era vedada pelo Simples. Então é só para esclarecer os fatos, para que não haja dúvida para os que vão votar, e o próprio relator, no caso. Sim, em 2014... Em 2014... Não, em 2014... Porque foi quando o contribuinte comunicou essa alteração. Não, pois é, comunicou, na verdade, é o seguinte, porque em 2014 foi excluída do Simples retroativa a 2011, a 2 de 2011. A comunicação no contrato social e no CNPJ da empresa foi 3 de 2011. Isso está nos autos, o próprio relator aqui, conselheiro, constata isso aí. Então, só para esclarecer, para que não haja dúvida, que o relator, no caso, o Evandro, aí, em 2014 foi comunicado uma segunda comunicação excluindo aquela atividade que era vedada, mas a empresa já estava excluída do Simples Nacional. Então, assim, só para que não haja dúvida, só um esclarecimento, desculpa aí, até para a gente interferir, para que não haja dúvidas. Em 3 de 2011, foi incluída a atividade que depois tornou-se vedada. Em 2014, outubro de 2014, foi excluída do contrato social e do CNPJ. É só esse esclarecimento aí, para que não haja dúvida, tá? E está nos autos, está nesse sentido aí, tá? Todas as provas nos autos. Obrigado. Marco, você vai falar? Presidente, acompanhando as discussões dos colegas, até meio silente aqui, né, estava olhando as peças processuais e com muita propriedade os colegas aí levantaram questões pontuais desse processo e eu acho que a questão temporal aqui é crucial para definir em que âmbitos e em que lado se decide. Então, assim, já tomando a liberdade, eu quero refletir um pouco mais sobre isso, que gostaria de pedir vista. Eu acho que esse aspecto aí é interessante e não dá para dar vista em mesa, porque a matéria tem muita coisa para ver. Eu acho bastante conveniente. Eu pedi vista, mas como eu sou o último a votar, evidentemente isso será a votação de todos. Né? Mas me parece que esse é o ponto culminante e mais relevante dessa história. Que dia foi essa alteração? Que dia essa comunicação foi feita? O doutor está dizendo que foi ao inverso do que o Evandro está dizendo. E se foi realmente em 2014, retroagindo a 2011, acho que esse aspecto temporal é realmente o que mais importa aqui nesse, por exemplo, momento. Então, eu vou conceder a vista ao conselheiro Marco Rogério e o processo volta na próxima sessão. A vista concedida, julgamento encerrado. Ok? Obrigado, doutor, pela sua presença. Obrigado a todos. Obrigado. Vista concedida do conselheiro Marco Rogério, continuando eu estou sem pasta T aqui, por isso que eu não estou conseguindo acompanhar, mas tudo bem, depois eu abro mais tarde. Eu abro amanhã ou não? Agora não tem mais. Não, agora acabou, vamos para o item 45. Júnior, então. Júnior e demais conselheiros, eu peço que façam o relato o mais breve possível, até legislação... Presidente, eu vou até ser parte aí. Só um minutinho, Júnior, não é para você, para todos. Legislação que nós já conhecemos, não precisa ler, aquilo que já é conhecido aqui não precisa ler, faça o resumo das peças, porque nós temos a pauta carregada e nós estamos bastante atrasados, por gentileza. Isso. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu só abrir aqui, no meu arquivo. É o item 45 da pauta. Isso, esses são todos processos da mesma empresa, vocês devem estar percebendo aí, né? Sim, mas são diferentes os temas. Aí que tá. O processo do 45
ao 40 e... Peraí, deixa eu pegar aqui Enquanto você tá aí, ó, pega aí. o processo, o 45 até o 48 é basicamente a mesma decisão, tá? A questão são períodos diferentes, mas a discussão é exatamente a mesma, inclusive o voto da DRJ é exatamente o mesmo, tá? Então, acho que a gente pode analisando o 45, nós estaríamos analisando os demais. O 49 e o 50 têm questões peculiares. Depois a gente vê. Vamos ver esses 4 primeiro. Só destacando que nós começamos agora a ver outro tema, que é o PERT-COMP. Isso. Vamos lá, Júnior. Esse aqui é o seguinte, é um processo, o crédito era de imposto de renda retido na fonte, ele não veio com provas, realmente ele não trouxe prova nenhuma, e quando foi cientificado, e aí a DRJ falou, explicou o que não estava, o que não constava, o que não existia, ele trouxe livro diário, livro caixa, e falou que iria juntar essas provas só por amostragem. Tá? Ele alega uma preliminar, porque ele parte do princípio como se compensação fosse lançamento. E aí alega que quem, na verdade, deveria ter feito a comprovação era a Fazenda. Eu estou rejeitando essa alegação de nulidade por ausência de motivação, de comprovação, exatamente porque o ônus da prova, se tratando de um processo de compensação, quem deveria provar a liquidez e a certeza do crédito era o próprio contribuinte, né? E, portanto, rejeita essa alegação de nulidade aí do despacho decisório. Quanto ao mérito, ele alega que a questão que existiriam erros da DIF, é uma questão que a gente está vendo aqui de forma recorrente, né? A decisão recorrida, por sua vez, fala o seguinte, se vocês quiserem estar aí na página 3, vê-se assim que a compensação do imposto na fonte está condicionada à existência do respectivo comprovante de retenção cujo modelo é aprovado pelo normativo da administração. E a inconformada não juntou documento algum. De fato, não havia juntado documento no pedido, né, na manifestação de inconformidade. É bem verdade que, na ausência dos comprovantes de retenção, deveria a recorrente ter juntado à impugnação provas comprovantes, ainda que por amostragem, de que os valores foram efetivamente retidos pela fonte pagadora, como tentou fazer agora em fase recursal, uma vez que, como já exposto, é dela o ônus de comprovar a liquidez e certeza. Aí eu cito a questão da distribuição dinâmica e estou propondo, presidente, a conversão do processo em diligência para que sejam analisados, para que, primeiro, ela demonstre o erro relativo às retenções e junte a documentação necessária à sua comprovação. Tem a comprovação, mas ela pode trazer, eventualmente, outras, como nota fiscal, para que a autoridade também verifique se as receitas relativas às retenções foram oferecidas à tributação e, portanto, apresenta relatório conclusivo e, se for necessário, informar, intimar as fontes pagadoras de eventuais inconsistências e intimar o contribuinte para querendo se manifestar no prazo de 30 dias. Isso vale para os 4 processos? Esse vale para os 4 processos. Ok. Alguém tem alguma dúvida? Não. Marco Rogério. Acompanhe, presidente. Pagano? Eu não vejo de alternativa, presidente, de acompanhar. Conselheiro Evandro. Eu acompanho a relatora do 45 ao 48? 45 ao 48. 48, exatamente. Acompanha, Evandro. Wilson. Acompanha a relatora, presidente. Paula. Acompanhe a relatora. Luciano. Eu acompanho a relatora, presidente. Bem, acompanho, unânime, convertido em diligência, itens 45, 6, 7 e 8 da pauta. Item 49. Presidente. Não. Presidente, eu vou pedir licença, eu precisar me ausentar por 5 minutos. Então,
vou fazer o seguinte, eu tenho que entrar na minha pasta T aqui, que subiu no meu computador, 5 minutos de intervalo. Marco Antônio, por favor, 5 minutos.